Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhoras e senhores servidores da nossa Corte de Contas. Bom dia, doutor Enio Pimenta, aqui representando o nosso Ministério Público, Procurador-Geral. Bom dia, senhoras e senhores telespectadores das nossas mais diversas redes de comunicação social. Com a convocação do conselheiro substituto, doutor Sérgio, para a composição de quórum, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão do plenário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ao primeiro dia do mês de julho do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, cuja votação ficou adiada para a próxima sessão em razão de ajustes solicitados pelos conselheiros. Na hora do expediente, a presidência informou o adiamento das pautas das conselheiras Maria Cleide e Renata Calheiros. Em seguida, parabenizou a toda a equipe de gestão pela reforma do plenário. Por fim, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra nem mais processos na ordem do dia, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental, fazendo votos de bom retorno a todos. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Recebo aqui a informação dos gabinetes do conselheiro Otávio Lessa, que por uma indisposição, uma virose, não vai poder participar, pediu o adiamento da sessão da pauta dele, e a conselheira Rosa renova a sua licença e solicita a retirada de pauta dos processos que ela havia pautado. Vossa Excelência está apto a... Estou apto a votar, não sei se o conselheiro... Mas como ele está de férias, pediu, nós podemos votar, né? Ele não pediu nenhuma suspeição e nem impedimento. É a ata da sessão anterior que o conselheiro Rodrigo pediu adiamento do julgamento dela, em função de estar lendo ainda o conteúdo que era extenso, ele estava lendo, e agora eu estou consultando se ele está apto a votar. Estou apto. Está a votar, então também em votação a ata da sessão do dia 17, terça-feira, dia 17. Em discussão. Encerra a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneça a convicção. Não havendo contestação, considero-a aprovada. Passamos então ao expediente. Concedo a palavra a Vossa Excelência no expediente. Não havendo quem queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros substitutos, doutor Enio Pimenta, do Ministério Público, que atua nesta corte. Eu tenho, presidente, o processo que eu transferi da pauta da semana passada para hoje, que é o processo TC de número 7143/2024. Esse processo, ele trata da prestação de contas de governo do município de Penedo, durante o exercício financeiro de 2023, sob a gestão do senhor Ronaldo Pereira Lopes. Os autos foram inicialmente submetidos à análise da diretoria técnica, a DEFAFON, que elaborou o relatório de número 159/2024, identificando alguns apontamentos, chamando o gestor a manifestar-se, além de realizar sugestões e determinações quanto aos achados específicos. Após a manifestação do gestor, a DEFAFON elaborou um relatório conclusivo de número 242 de 2024, manifestando-se pela regularidade das contas com ressalvas, diante de algumas inconsistências. Na sequência,
Os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que elaborou o parecer de número 3268/2025, da lavra do procurador Pedro Barbosa Neto, manifestando-se pela rejeição das contas. E esse é o relatório, presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 3268/2025. E quanto à prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo do município de Penedo, do exercício 2023, o Ministério Público entendeu pela rejeição das contas, em especial pelas seguintes irregularidades. A insuficiência da atuação do controle interno, com total inobservância dos termos da Instrução Normativa 03/2011 deste Tribunal de Contas, a autorização para abertura de créditos suplementares em percentual demasiadamente elevado, desvirtuando o papel da lei orçamentária anual e subvertendo a função dos referidos créditos adicionais, a violação ao limite de abertura de crédito suplementar, o descumprimento das metas fiscais previstas na LDO, a ausência de adequado detalhamento dos gastos, em especial de saúde e educação, impedindo análise qualitativa desses gastos, a forte dependência do município em relação às transferências constitucionais obrigatórias, divergências nos valores referentes à disponibilidade de caixa bruto presente nos demonstrativos da dívida consolidada líquida e demais demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, além da insuficiência de informações a serem prestadas no portal da Transparência Municipal, notadamente a não disponibilização de documentos considerados obrigatórios por aquela lei. Em razão desses pontos, né, e expedindo também, pedindo que o tribunal expressa recomendações para que não continue a cometer as impropriedades trazidas também no relatório técnico da auditoria, o Ministério Público de Contas opinou pela rejeição das contas relativas ao exercício 2023 da Prefeitura Municipal de Penedo. A relatora, por favor. Neste momento eu passo a análise, presidente. De início, vislumbramos que o município apresentou o parecer do controle interno. O relatório apresentado pelo controlador interno destacou que as movimentações foram regulares, executadas de forma legal e compatíveis com os índices constitucionais previstos. Apesar dos apontamentos realizados pela Diretoria Técnica e o Ministério Público acerca da estrutura do relatório, entendo como melhor política de controle externo a expedição de recomendações e outros alertas para melhorias do mesmo. Quanto aos instrumentos de planejamento e de programação, verificamos que o PPA, a LDO e a LOA foram encaminhados. No tocante à LOA, identificamos que o ente estimou receitas e fixou despesas no montante de aproximadamente R$ 504 milhões. Na análise orçamentária, ao tempo que identificamos que houve insuficiência de arrecadação e também identificamos que houve uma economia na execução de despesa, além disso, ao confrontar receitas e despesas, identificamos um resultado orçamentário deficitário. Em relação à abertura de créditos adicionais, a LOA apenas estabeleceu o limite de 50% sobre as dotações iniciais, exclusivamente para a utilização da fonte decorrente de anulação de dotação, não definido o limite para a abertura de créditos com base em superávit financeiro ou excesso de arrecadação, o que permitiria a sua utilização integral. Analisando os créditos suplementares, identificamos que a abertura total foi num montante de aproximadamente 284 milhões. A origem dos recursos foram apresentados quando abertos por excesso de arrecadação ou superávit financeiro. E houve cumprimento do limite estabelecido na LOA. Embora o ente tenha respeitado o limite autorizado, a magnitude da abertura efetivada evidencia um planejamento orçamentário precário e excessiva flexibilidade conferida ao chefe do Poder Executivo. Desta forma, recomenda-se a adoção de limite para restritivo, recomenda-se
a adoção de limite mais restritivo para a abertura de créditos suplementares. A nosso ver, esse limite não deveria ultrapassar 30% da dotação inicial fixada. No que se refere aos créditos especiais, constatamos a abertura no montante de R$ 588 mil. Verificamos que este montante estava devidamente formalizado. Passando à análise financeira, o resultado da execução financeira foi negativa. Destaca-se que, mesmo ao subtrair o resultado negativo da execução do saldo financeiro do exercício anterior, restou um saldo no valor de mais de R$ 135 milhões para o exercício seguinte. Na análise patrimonial, verificamos uma situação patrimonial positiva. Em relação à análise com o controle bancário, constatamos a compatibilidade nos valores apresentados no balanço financeiro, no balanço patrimonial e no quadro demonstrativo dos saldos bancários existentes. Verificou-se, no entanto, que não foram anexados extratos bancários correspondentes a algumas contas. Tal ausência de extratos dificultou, em alguma medida, a verificação da efetiva existência de movimentação dos recursos nela registrados. A omissão deste extrato bancário somado totalizou um pouco menos de R$ 461 mil. Em relação à análise da demonstração das variações patrimoniais, identificamos um resultado patrimonial. Em relação aos limites constitucionais, na educação, em nossa análise, identificamos que o ente cumpriu o estabelecido em lei, também cumpriu o estabelecido em relação ao percentual mínimo do Fundeb. O ente cumpriu os percentuais exigidos por lei em relação ao VAT. E na saúde também identificamos que o ente cumpriu o estabelecido em lei. Em relação ao repasse do 10º para a respectiva Câmara Municipal, o ente cumpriu, está estabelecido na Constituição Federal, em seu artigo 25, 29A, inciso 1, 2 e 3 do parágrafo 2º. Quanto à dívida consolidada, em nossa análise, identificamos que o ente cumpriu o percentual legalmente previsto. Em relação à despesa com pessoal, o ente cumpriu os limites estabelecidos em lei. Quanto às metas e prioridades para a administração pública, em nossa análise, identificamos que o município não alcançou o cumprimento das metas fiscais do exercício de 2023 estabelecidas. Sendo assim, considerando as situações evidenciadas e a competência pedagógica deste tribunal, alertamos a municipalidade sobre as providências concernentes à boa e regular administração dos recursos e gerência do patrimônio público, para que, além das recomendações já mencionadas, observe ainda a necessidade de, primeiro, aprimorar o processo de previsão da receita, observando rigorosamente o disposto no artigo 12 da LRF, a fim de aumentar a aderência entre previsão e efetiva realização, assegurar que toda abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação esteja devidamente amparada e com a devida indicação das fontes no ato de sua abertura, aprimorar o relatório da unidade de controle interno, promover a efetiva arrecadação dos tributos de competência municipal, visando reduzir a dependência de transferências correntes da União e do Estado. Controlar e divulgar de forma clara os dados contábeis e fiscais do município, inclusive publicando em portal próprio as prestações de contas e demais documentos pertinentes. Observar rigorosamente os prazos de envio dos demonstrativos ao CIOP e CIOPs. E desta forma, eu trago um voto no sentido da análise levada a efeito dos presentes autos para fins de emissão de parecer prévio, este gabinete, após análise técnica, corroborando com os entendimentos constantes na análise feita pela diretoria técnica, no sentido de recomendar a atual gestão ou a quem vier a sucedê-la, que não cometa as irregularidades ora identificadas. Além disso, consideramos o cumprimento dos limites constitucionais pela gestão municipal e ainda nos fundamentos dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse contexto, por entender que os apontamentos feitos não possuem o condão de levar à rejeição das presentes contas,
da presente conta. Apresento o voto no sentido de que o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, com fundamento nas razões expostas, decida emitir parecer prévio nas contas do governo do senhor Ronaldo Pereira Lopes, gestor do município de Penedo, no exercício financeiro de 2023, recomendando ao Legislativo Municipal, quanto do seu julgamento, que esta seja pela aprovação com ressalvas apresentadas neste relatório. Remeter cópia deste voto juntamente ao parecer prévio ao gestor do município, por meio postal, uma vez de recebimento, de forma a não haver dúvida de sua cientificação. Recomendar que futuramente não se cometam as irregularidades apontadas neste voto, sob pena de ter suas contas rejeitadas, especialmente quando houver reiteração de falhas que já foram objeto de advertência em exercícios anteriores. Solicitar à Câmara Municipal que remeta a esta Igreja Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais do exercício de 2023, inclusive com a remessa da ata da sessão de julgamento da Câmara e da publicidade necessária. Publicar a presente decisão de eletrônico deste tribunal, retornar o processo ao gabinete desta conselheira após cumprimento dos dispositivos acima para que outras medidas sejam necessárias. É assim como eu voto, presidente. Em discussão, o voto trazido pela conselheira Maria Cleide. Encerra a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência contou com a palavra, conselheira. Presidente, desta forma eu encerro a minha pauta. Pela ordem para relatar o conselheiro Rodrigo. Senhor presidente... Os conselheiros, Rodrigo, só um rapidinho, é o seguinte, aqui a assessoria do conselheiro Anselmo também pede o adiamento da pauta dele em função de ainda não ter retornado de compromissos externos. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, doutor membro do Ministério Público. Senhor presidente, eu passo a relatar o processo TC de número 8469/2023, que se trata de prestação de contas de governo do senhor Manuilson Andrade Santos, referente ao município de Colônia Leopoldina, exercício financeiro 2022, e cuja documentação foi protocolada na Corte no dia 8 de junho, por meio do ofício de número 37. Os autos inicialmente foram submetidos à Diretoria de Fiscalização Municipal, que por meio do relatório de número 19/2023, fez análise dos principais pontos de controle definidos no ato da presidência, de número 104, e opinou inicialmente pela citação do gestor para que apresentasse a defesa diante dos achados de auditoria e, em não sendo esclarecidos os eventuais achados, concluiu preliminarmente pela irregularidade das contas. Foi determinada a citação e promovida a citação por meio do diretor da unidade técnica, tendo o gestor comparecido aos autos por meio do ofício de número 01/2023, oportunidade em que exerceu o contraditório e ampla defesa, promovendo também a juntada dos documentos requeridos pela unidade técnica, de folhas 66 a 79. Após a análise das alegações e documentos apresentados, a diretoria elaborou o relatório técnico conclusivo de número 16, opinando pela irregularidade das contas. Os autos foram em evolução ao Ministério Público de Contas, que por meio do parecer de número 1701/2025, da 2ª Procuradoria de Contas, opinou também pela rejeição das contas conforme emenda, que eu vou pedir venha para dispensar a leitura. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Enio, por favor, Ministério Público. Sim, senhor presidente, conforme trazido em relatório, parecer do Ministério Público de Contas nos autos, parecer 1701 de 2025, pela rejeição das contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo do município de Colônia Leopoldina, no exercício de 2022, tendo em vista, resumidamente, também as seguintes irregularidades levadas em consideração para esse juízo de
rejeição. A insuficiência na atuação do controle interno também, né, tendo em vista a inobservância aos parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa 03/2011 desse Tribunal de Contas. Autorização para abertura de créditos suplementares em percentual demasiadamente elevado, desvirtuando o papel da Lei Orçamentária Anual. Autorização genérica na Lei Orçamentária Anual para a realização de remanejamento, transferência e transposições mediante decreto. Descumprimento do limite constitucional mínimo para os gastos com educação, bem como dos limites previstos no artigo 27 e 28 da Lei 14.103/2020, relativos ao VAT, a ausência de adequado detalhamento dos gastos com educação e saúde, impedindo análise qualitativa dos mesmos, a forte dependência do município em relação às transferências constitucionais obrigatórias, o repasse de valores a título de duodécimo sem lei autorizativa, bem como a insuficiência do portal da transparência, tendo em vista a ausência de divulgação de documentos obrigatórios conforme previstos no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em razão desses pontos, senhor, dessas irregularidades apontadas, senhor presidente, a manifestação do Ministério Público foi pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Leopoldina para o exercício 2022. O relator, por favor. Senhor presidente, inicialmente nós fizemos análise da documentação obrigatória, de acordo com a Resolução Normativa 01/2016. Foi constatado que o gestor não encaminhou as notas explicativas, documento contábil, assim como não encaminhou inicialmente extratos bancários que comprovem um montante de R$ 6.390.000. Foi feita a análise do parecer de controle interno, e aqui é um ponto também de muita vulnerabilidade da municipalidade. São contas de 2022, mas, por exemplo, o relatório de controle interno, ele foi apontou ou abordou, melhor dizendo, apenas 3 dos 16 pontos em que deveria ser objeto de apreciação pelo controle interno. Porém, dentro do que vem decidindo o nosso tribunal, nós estamos encaminhando no sentido de expedir recomendações ou alertas, a fim de reiterar que a partir do exercício financeiro de 2025, o descumprimento destes pontos ensejará a rejeição das contas. Mas é um ponto que merece destaque, presidente, por se repetir em todos os municípios do estado de Alagoas. Foi feita a análise do plano plurianual, que foi aprovado por meio da Lei 984, também da LDO, aprovada por meio da Lei 981. Foi feita a análise da Lei Orçamentária Anual, que fixou receitas e fixou despesas em R$ 90.388.000, respeitando o equilíbrio orçamentário. Salientamos que foi previsto no artigo 4º, em afronta ao princípio da exclusividade, a existência de matéria estranha à fixação de receita e previsão de despesa. Foi feita análise do resultado orçamentário, por meio do qual foi verificado que o município arrecadou R$ 115.641.000, enquanto que a previsão orçamentária atualizada totalizava R$ 90.388.000, verificando-se, portanto, um excesso de arrecadação no montante de 25 milhões, o que representa 27,93% acima da receita prevista inicialmente. Destacamos também a existência de inconsistências iniciais que foram posteriormente corrigidas após o contraditório, também a alta dependência econômica quanto a transferências correntes da União, Estados. Destacamos que as receitas tributárias representam 1,39% do total das receitas municipais, de acordo com o quadro
é muito baixo, né? O valor das receitas tributárias. Só a título de exemplificativo, nós tivemos receitas de IPTU inicialmente orçadas em R$67 mil, porém a municipalidade não arrecadou nada a título de IPTU e também não houve arrecadação nenhuma a título de ITBI. Destacamos que essa dependência é um cenário que se repete nos municípios, cenário desafiador, que necessita do impulsionamento e desenvolvimento econômico local. Porém, destacamos também com estranheza que a municipalidade não registrou em seus demonstrativos contábeis a arrecadação nem de IPTU nem de ITBI, dois impostos fundamentais para assegurar sua autonomia financeira, assim como a consciência tributária cidadã. Nesse sentido, citamos o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que são requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação, vedando-se a realização de transferências voluntárias ao ente federativo que assim não proceda com relação aos impostos. Execução de despesa foi verificada uma economia de dotação no valor de R$10.525.000. Foi verificado também como resultado orçamentário um superávit de R$15.544.000. A diretoria aponta também a desconformidade do documento contábil com os manuais de contabilidade e que tal desconformidade compromete a transparência e a fidedignidade das informações prestadas, dificultando a adequada análise da execução orçamentária. Foi feita a análise da alteração orçamentária na sequência. E que o município previu em seu artigo 3º da Lei Orçamentária Anual e autorizou a abertura de créditos suplementares no montante de 70% do valor da receita fixada para o exercício, acima, portanto, do que é recomendado pela Atricom, né, pelo próprio Tribunal de Contas em suas recomendações, como sendo uma boa prática de gestão fiscal e orçamentária. E aí nosso gabinete, ele menciona o percentual de 20%, o gabinete da conselheira Maria Cleide falou em 30%, né? Obviamente isso não é vinculante, presidente, mas se trataria de uma boa prática para assegurar um adequado planejamento orçamentário e financeiro por parte da municipalidade. Inicialmente o gestor declarou que não houve abertura de créditos adicionais, porém na manifestação de defesa informou a abertura de créditos adicionais no montante de 63 milhões. E aí nós destacamos, por ser um ponto de reprovação, não apresentação, não encaminhamento ao tribunal dos decretos de abertura dos créditos adicionais, principalmente referentes à Câmara Municipal, o que compromete a análise do ponto de controle e se constitui um motivo suficiente para a rejeição das contas por descumprimento ao dever constitucional de prestar contas. Foi feita a análise dos restos a pagar processados, restos a pagar não processados, sendo que somou um montante de R$2.141.000, sendo que destes R$1.594.000
foram de restos a pagar processados e 547 mil de restos a pagar não processados. Foi feita análise da execução financeira também. Inicialmente, o balanço financeiro veio totalmente em desconformidade com a estrutura mínima estabelecida no item 3.4 do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que seria uma causa por si só de rejeição. Porém, após o contraditório, o gestor encaminhou o documento contábil com os ajustes e as correções necessárias. Porém, a análise identificou uma divergência entre os extratos bancários e o quadro, uma divergência bastante acentuada entre os extratos bancários e o quadro demonstrativo dos saldos bancários no montante de 6.390.000, o que se constituiria em causa de rejeição. Porém, esse item não foi objeto de contraditório, nós não estamos considerando para fins de rejeição de contas. Foi feita análise patrimonial, financeira do município. Só a título exemplificativo, nós tivemos uma variação patrimonial positiva no valor de 20 milhões, aproximadamente, 20 milhões de reais. A análise dos limites constitucionais demonstrou que o município aplicou com educação o percentual correspondente a 16,81%, descumprindo, portanto, o limite mínimo, que é de 25%, determinado no artigo 212 da Constituição da República. Essa é uma causa de rejeição das contas. Também houve descumprimento da complementação da União quanto ao VAT, né? O correspondente à despesa com capital, mínimo que é de 15%, foi aplicado 3,74%, e também o limite com educação infantil, que é de 50% do valor da complementação da União, tendo sido executado 14,60%, também causa de descumprimento, de rejeição das contas. Com o Serviço Público de Saúde, a municipalidade atingiu o percentual de 22,23%, havendo o cumprimento do limite constitucional. O repasse do 10º também dentro do limite mínimo, que é o previsto na lei orçamentária, e abaixo do limite máximo de 7%, definido no artigo 29A da Constituição, cumprindo, portanto. E da mesma forma, senhor presidente, o cumprimento do percentual de limite máximo de despesa com pessoal e dívida corrente líquida, de modo que nós estamos trazendo o voto principalmente em dois fatores determinantes, que é a não apresentação de abertura de créditos suplementares, o que inviabiliza a análise do respectivo ponto de controle, e o descumprimento do limite constitucional mínimo para os gastos com educação, assim como, na verdade são 3 pontos, né? Limite com educação, assim como os limites do artigo 27 e 28 da Lei 14.113/2022, que é a complementação da União quanto ao VAT, os limites de 50% e 15% com educação infantil e despesa de capital. Nós estamos trazendo voto pela rejeição das contas, com fundamento no artigo 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, assim como da lei orgânica do nosso tribunal, expedindo recomendações ao controle interno a fim de resguardar eventuais responsabilidades futuras, determinar também o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual de praxe, e que seja oficiado o Estado de Alagoas, assim como o SICONV,
para que procedam à inscrição do município no portal do SICONV, comunicando o impeditivo do mencionado ente jurisdicionado de receber transferências voluntárias por violação direta ao parágrafo único do artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão da não arrecadação de IPTU e de ITBI referente ao exercício 2022. É como nós estamos votando, senhor presidente. Em discussão, o voto trazido pelo conselheiro Rodrigo. Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra, conselheiro. Presidente, sem mais pauta. Pela ordem para relatar, conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, venho a relatar o processo de número TC 34.00.3417/2025. Trata-se de representação instaurada a partir de denúncia anônima recebida pela ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em 21 de fevereiro de 2025, noticiando a suposta acumulação de cargos públicos de professor por servidora do município de Maragogi. Em 12 de março deste ano, o setor de protocolo desta Cor de Contas procedeu à autuação da manifestação de número 30.2025 da ouvidoria, sob o número 34.00.3417/2025, distribuído por sorteio para a relatoria deste conselheiro substituto, conforme termo de distribuição número 528 de 2025, em 12 de março de 2025, os autos foram encaminhados para conhecimento e manifestação do Ministério Público de Contas, que se pronunciou por meio do parecer de número 3.478/2025/GS, e também por meio de despacho número 249/2025, os autos foram encaminhados à Diretoria de Movimentação de Pessoal, a DIMOP, deste TCE, para a manifestação prévia acerca dos requisitos necessários à instauração do processo de representação no âmbito desta Cor de Contas. A DIMOP se pronunciou por meio de relatório técnico preliminar sem número, subscrito pela agente de controle externo Rafaela Amazonas Avelar de Freitas Amorim, que sugeriu a admissibilidade do feito, notificação do gestor municipal e do controlador interno para a ciência e adoção de providências. Solicitação também de documentos e informações funcionais daquela servidora. Em 10 de junho de 2025, os autos retornaram ao gabinete deste relator. É o breve relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, o Ministério Público se manifestou nos autos, intermédio do parecer 3478/2025, entendendo que os fatos narrados, implicam em irregularidade, em razão disso, a manifestação pelo juízo positivo de admissibilidade da presente representação, pedindo a notificação do jurisdicionado, no caso o município de Maragogi, para prestar esclarecimentos, bem como da servidora que supostamente ocupa acumulação irregular de cargos, fato esse que deve ser apurado com a devida instrução técnica e após a instrução que os autos retornem ao Ministério Público para sua manifestação final de mérito. O relator, por favor. Aqui eu passo a análise e proposição da decisão. Primeiro eu registro que a manifestação que ensejou a autuação do processo pela ouvidoria
dessa Corte de Contas foi realizada nos seguintes termos. Aqui, eu reproduzo aqui o texto que consta daquela manifestação. Aí o denunciante anônimo, ele diz: quero denunciar a servidora, vem o nome dela, que eu acho dispensável aqui no momento, e registra assim a matrícula, e diz que ela está acumulando 3 cargos públicos efetivos, sendo 2 cargos de professora no município de Maragogi, e aí ele traz as matrículas desses cargos, e também um cargo público de professora na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. E também ele traz também a matrícula da servidora lá naquela secretaria. Sendo assim, ele conclui que ela está cometendo ato de improbidade administrativa. Bem, eu aqui faço o destaque das normas do TCE, dessa Corte de Contas, que dizem respeito às representações, e aqui eu faço, quando destaco essas normas, eu faço um destaque maior para o que está disposto no parágrafo 1º do artigo 102 da Lei Orgânica, a Lei número 8.790, 2022, que aqui eu acho importante dar conhecimento a Vossas Excelências, que ele fala assim, que a representação ela deve ser formalizada por escrito, em linguagem clara e objetiva, e deve conter o nome legível, a qualificação e o endereço do representante, e sempre que possível acompanhada de indícios probatórios acerca das irregularidades praticadas pelo responsável, né? E aqui eu também faço destaque do nosso regimento interno, que traz posição semelhante, só que ela acrescenta aqui nessa parte que trata da identificação do representante. Ela diz que deve ter o nome completo, a qualificação, cópia do documento de identidade. Quer dizer, o nosso regimento interno exige que o denunciante junte aos documentos a cópia do seu documento de identidade e do seu endereço. Bem, eu faço esse destaque porque logo em seguida eu faço o registro que diante dessa norma, uma vez que a presente denúncia for realizada por pessoa anônima, fica constatado, a gente verifica a ausência do requisito relativo à identificação do representante, que é exigido na lei orgânica e no nosso regimento interno para apuração e processamento da representação. E aqui eu também faço um destaque de que, apesar de do Ministério Público de Contas sugerir a instauração e processamento da representação em sua manifestação, o MPC ele destacou o atendimento parcial dos requisitos legais de admissão. E aqui eu faço o destaque dessa parte do parecer de número 3.478/2025 do Ministério Público de Contas, que ele diz assim, no cotejo entre a lei orgânica do TCE de 2022 e os presentes autos, verifica-se que o expediente remetido atende parcialmente os requisitos formais acima mencionados, tendo em vista que a denúncia formulada é anônima. E essas são as palavras do MPC. Então ele reconhece que a denúncia é anônima. Bem, admitir representações anônimas, em nosso pensar, vai de encontro à determinação expressa da lei orgânica, da exigência de identificação do representante, podendo viciar o processo de fiscalização, fragilizando assim todo o sistema de controle externo. Nesses casos, a fim de trazer utilidade aos indícios de irregularidades, não vejo o óbice na utilização dessas informações levantadas para fundamentar o planejamento de auditoria e fiscalização pela unidade técnica competente. Portanto, tratando-se de representação anônima, ou seja, que não contém o nome, a qualificação nem o endereço do representante,
que são requisitos essenciais para instauração e prosseguimento do processo, nesta Corte de Contas, data vênia as manifestações tanto do MPC de Alagoas quanto da nossa diretoria técnica, que também se manifestou pela admissibilidade, eu verifico que não se encontram presentes todos os requisitos legais para a instauração desse processo. Então, dessa forma, diante da ausência dos requisitos exigidos na nossa lei orgânica para a admissibilidade e instauração da representação, o meu voto, a minha proposta de voto é no sentido de que o Tribunal Pleno desta Corte de Contas decida por não conhecer da representação, uma vez que não se encontram presentes os requisitos exigidos no parágrafo 2º do artigo 102 da Lei número 8.790 de 2022, que é a nossa lei orgânica para instauração do processo. Da ciência dessa decisão e da manifestação da ouvidoria, a diretoria de movimentação de pessoal, a fim de que tenham conhecimento dos fatos para, a critério daquele órgão técnico, que seja incluída no planejamento de fiscalização e controle. 3, publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico desse TCE e, por fim, arquivar os autos. É como propõe o voto do senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor procurador do Ministério Público de Contas. Em discussão, a proposta de voto, doutor Sérgio. Doutor Rodrigo, por favor. Queria só participar um pouco da discussão, que eu vejo essa é uma questão bem interessante por envolver controle social, por envolver atuação da ouvidoria e por haver também um caso de representação. A gente, no nosso gabinete, a gente também não costuma admitir como representação esses processos, inicialmente, por um motivo muito simples, porque a verificação e a adoção de providências, ela é uma providência administrativa e não uma providência de controle externo, em verificando a acumulação. E aí eu digo o que preconiza o artigo 132 do Estatuto dos Servidores. Ele fala que, em verificado em processo disciplinar, acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. Então, se a gente tivesse recebido como representação, se fosse de fato protocolado uma representação, que eu não vejo esse caso como uma representação, eu vejo como uma denúncia que segue um regime jurídico completamente diferente daquele regime jurídico preconizado no nosso regimento interno. E eu vou explicar por quê, né? Se fosse de fato uma representação, além dos requisitos dele estar presente, o nome da pessoa que fez a representação, deveria existir a comprovação ou indícios de que o poder público não estava adotando providências com a finalidade de corrigir, e aí a gente ia atuar em cima do controle interno para cobrar a responsabilidade do controle interno municipal, né? Nada impedindo que o próprio tribunal possa ter uma atuação diversa de um processo de representação, ponto, né? Mas para mim é muito claro, o processo de representação ele só pode ser deflagrado se existirem esses requisitos, indícios de materialidade e prova suficiente de autoria, né? O segundo ponto é que essa matéria, presidente, a gente continua fazendo uma confusão muito grande entre representação e denúncia. Essa matéria, quando entra pela ouvidoria, ela entra segundo um regime jurídico próprio, que é preconizado na lei de número, é uma lei federal, é a lei de número 13.460 de 2017, que regulamenta a manifestação do cidadão perante o poder público. Não só a ouvidoria do Tribunal de Contas, mas qualquer ouvidoria. E aí ele pode fazer uma manifestação do tipo denúncia, que seja anonimada, anônima, né, reservada, pública,
ele pode escolher, ele não precisa nem trazer provas, né? E aí, isso é o que diz a legislação que veio a ser regulamentada por uma resolução própria do nosso tribunal. Essa matéria, ela passa a ser tratada pela ouvidoria, não é instrução pela ouvidoria. Passa a ter um tratamento, colheita de dados mínimos para que o Tribunal de Contas possa ter alguma atuação. Não precisa ser uma representação, pode ser uma atuação, uma fiscalização, um manual naquele município, né? Quanto a esse tipo de função. Então era só esse ponto que eu acho que a gente ainda mistura. Eu também, eu faço parte do comitê de corregedorias, ouvidorias e controle interno. Eu sempre estou acompanhando as discussões, não só da corregedoria, a gente participa também hoje como ouvinte das que se referem à ouvidoria. E a gente vê que o cenário jurídico que existe aqui no estado de Alagoas é muito parecido com o cenário que tem em outros estados, né? Porém, a gente continua ainda misturando esses dois institutos que são completamente distintos, que é a comunicação de irregularidade ou denúncia e a representação regimental, que necessita de elementos mínimos para impulsionar o controle externo por parte do cidadão. De modo que eu estou acompanhando o voto do relator só com essas observações que eu gostaria de acrescentar, senhor presidente. Muito bem, continua a discussão. Senhor presidente, Pois não, eu só queria também só lembrar que nossa nova lei orgânica, a 8.790, se eu não me engano, ela não trata nem de denúncia. Ela só trata de representação, né? Isso. Então, assim, os processos que se referem a denúncias ao Tribunal de Contas, todos eles são autuados como representação e a própria lei exige esses requisitos, que se verifiquem esses requisitos para que eles sejam processados e apurados por nossa. Só essa observação que eu faço também, que eu também compreendo que são institutos jurídicos diferentes, inclusive alguns tribunais, pelo menos que eu tenho conhecimento, faz uma diferenciação que é muito clara a respeito de um e o outro instituto. Por exemplo, na representação, tem tribunal que entende que representação ela só pode ser adotada por um órgão público, ou um servidor público, ou um agente político, e assim por diante. E agora, a denúncia não, a denúncia é qualquer cidadão. Então, ela faz a diferenciação entre essas pessoas para dizer, não, esse aqui faz representação, esse denúncia. Isso eu estou falando, assim, a legislação de alguns tribunais é nesse sentido, e a nossa não fez essa diferenciação. Fala em todos os cidadãos. Esse destaque aí. Ok. Encerra a discussão, submeta a votação. Os que estiverem de acordo com a proposta de voto, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência contou com a palavra. Sem mais processo, senhor presidente. Pela ordem para relatar, conselheiro substituto, doutor Alberto. Senhor presidente, conselheiros, conselheiras, do Ministério Público, todos que nos assistem. Venho relatar o processo de número 5.969 de 2025, do representante é a Droga Fonte LTDA, em desfavor da Secretaria de Estado da Saúde. Trata-se de repressão formulada pela empresa Droga Fonte, em que alega que a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, do Estado de Alagoas, descumpriu o ciclo da despesa, deixando os valores não pagos como resta a pagar de despesa oriunda de 2024, que totaliza 258.124,40 centavos. A representante questiona o critério adotado pela Secretaria de Estado quando da organização da ordem cronológica, visto que encontra discrepância no portal da Transparência do Estado e informa ainda que protocolou requerimento junto à Secretaria, respectiva Secretaria, a fim de sanar as dúvidas geradas. Todavia, não teve resposta conclusiva. Por fim, anexou o feito, o termo de contrato de número 256/2023, as notas fiscais, nota de empenho e lista de credores do Estado extraída do portal Transparência da Controladoria Geral
resta pagar e a tramitação de processos administrativos instaurados pela denunciante, consulta SEI. Consta do feito o termo de distribuição de número 837/2025, que certifica a relatoria por distribuição da conselheira Maria Cleide para este relator. Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer PGMPC 5497/2024 PGEP, opinando pela não possibilidade do feito, em função de, resumidamente, ser uma questão de meramente privada e que não traria a atuação desta Corte de Contas como princípio do interesse público. O gabinete deste relator exarou despacho para a DEFAFOI, Departamento de Fiscalização Estadual, a fim de verificar se as alegações tinham algum indício de probabilidade. A DEFAFOI exarou o relatório técnico destacando que, e eu assim vou resumir, à luz dos normativos apresentados, procedeu-se à análise técnica dos registros extraídos diretamente do sistema CEAF, Alagoas, com o objetivo de verificar a eventual ocorrência de violações à ordem cronológica de pagamentos por parte da CESAL. É possível constatar a ocorrência de indícios de violação à ordem cronológica de pagamento pela CESAL. Diante disso, foi remetido novamente ao Ministério Público e que exarou o novo parecer, de número 3450/2025, na qual opinou pela adoção das seguintes medidas. Diante disso, o Ministério Público reconsidera a manifestação anterior do relatório e adere ao relatório técnico de número 6/2025 para admitir a presente de denúncia. Ele colocou em forma, inclusive, utilizou a nomenclatura denúncia, em razão da ausência de publicidade da ordem cronológica, pela submissão do feito ao plenário desta Corte, com juízo positivo de admissibilidade, pelas medidas de instrução junto da DEFAFOI e, ao final, o relatório final para o Ministério Público, para a manifestação final. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, inicialmente, conforme já trazido em relatório, nós nos manifestamos no sentido que se trataria de um daqueles processos em que a empresa traz ao Tribunal de Contas a falta de pagamento, de valores devidos por parte da Secretaria Estadual de Saúde. E o tribunal tem reiterado a jurisprudência no sentido de que o tribunal não é o meio adequado para efetuar essa cobrança. Entretanto, após diligências do eminente relator, verificou-se que há também a notícia de uma ordem de quebra de ordem cronológica de pagamentos por parte da Secretaria Estadual, tendo inclusive pedido a manifestação da diretoria técnica, que se manifestou por intermédio de um parecer de um relatório preliminar, o relatório número 6/2025, trazendo indícios realmente da quebra de ordem cronológica de pagamento. Em razão dessa nova manifestação técnica, o Ministério Público reconsiderou, no caso, foi até um processo da minha atuação, reconsiderei o parecer anterior, e tendo em vista os indícios de irregularidade noticiadas, pedindo o prosseguimento do feito com a devida instrução, com as verificações, e que posteriormente, após a manifestação da unidade técnica, os autos retornem para a manifestação final de mérito. O relator, por favor. Senhor presidente, diante da clareza da exposição do Ministério Público, passo então direto ao dispositivo, uma vez que eu concordo plenamente com tudo que foi colocado. E concluo no sentido de apresentar proposta a Vossas Excelências de decisão no sentido de admitir a representação quanto à alegação de violação à ordem de pagamento e o dever de transparência, visto que foram preenchidos os requisitos legais nos termos da Resolução Normativa 2 de 2016, que é com relação à ordem cronológica de pagamentos. Citar a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, representada pelo gestor, senhor Gustavo Ponte Miranda Oliveira, para que apresente manifestação no prazo de 15 dias acerca dos fatos narrados na presente representação. Após a manifestação dos gestores, encaminhar os autos à unidade técnica para que realize a devida instrução do feito.
Após essa instrução, encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas, permissão do parecer conclusivo, alertar os gestores para que eventual descumprimento da decisão deste tribunal, se não for acatado, poderá acarretar penalidades previstas na lei orgânica desta Corte. Da ciência da presente decisão aos interessados e a publicidade para o fim de direito. É como eu coloco para Vossas Excelências, senhor presidente. Em discussão, a proposta de voto, doutor Alberto. Encerra a discussão, submeta à votação. Se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra, doutor Alberto. Esgotada a minha pauta por hoje, senhor presidente. Não havendo mais processo a ser relatado, esgotada a pauta, passamos às explicações pessoais. Concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando os senhores conselheiros, as senhoras conselheiras, os senhores conselheiros substitutos, o Ministério Público para a próxima sessão em horário regimental, encerrando a presente e desejando a todos uma boa semana de trabalho.